Estudo Bíblico Marcos 7, versos 1 a 23. Estes versículos registram o conflito entre Cristo e os fariseus sobre a questão básica da fonte da autoridade. A tradição possui autoridade divina? Ela é igual ou superior à palavra de Deus escrita? Também está envolvida aqui a discussão da verdadeira natureza da imundície e purificação. Os inimigos de Jesus começam a planejar sua morte. Os escribas eram mestres da lei, a maioria deles constituída de fariseus, e o cenário dessa parte parece que foi os arredores de Cafarnaum. Verso 2. Mãos impuras. Não se refere à falta de higiene, mas à pureza formal, cerimonial. Todo contato com os pagãos constituía imundície espiritual, como se fosse realmente pecado, do qual se livrariam apenas por ritos purificadores. Jesus critica essas expansões tradicionais da lei cerimonial elaboradas pelos escribas e fariseus, porque eles estenderam suas tradições a ponto de permitir a própria transgressão da lei moral. Versos 9 a 13. A cruz de Jesus levará finalmente ao fim da lei cerimonial. Verso 3. Tradição dos anciãos. Refere-se à interpretação oral e expositiva da lei de Moisés, mais tarde codificada na Mishnah. O Talmud é um comentário sobre a Mishnah que executava um cerco em volta da lei para evitar qualquer transgressão. Lavar. Por suas tradições, os fariseus estenderam as ordenanças bíblicas da purificação sacerdotal no momento do sacrifício no templo. Êxodo 30, verso 19, 40, verso 12, ao comer do pão por todos os judeus em seu dia a dia. Verso 4. Se aspergirem. O original, talvez batizando, isto é, obedecendo a um ritual de imersão. Verso 6. Lábios, coração. Jesus não quis dizer que Isaías predisse especificamente as práticas dos judeus do primeiro século, mas que as palavras de Isaías relativas às pessoas do seu próprio tempo também se aplicavam aos judeus do tempo de Cristo. A hipocrisia surge quando as atitudes e a vida íntima, tal como de fato são, não correspondem com as palavras e atos religiosos. Verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus. O ponto principal da citação de Isaías refere-se à substituição do mandamento de Deus pela tradição dos homens. O verbo negligenciar pode significar também cancelar ou abandonar. Jesus não é um antinomiano que desconsidera os preceitos. Como salmista, ele se consumia por desejar incessantemente a lei de Deus, Salmo 119, 20, que ele cumpre, protege e defende, Mateus 5, 17 a 20. Ele não é nem mesmo contra a tradição, mas é contra aquilo que nela anula as Escrituras. Verso 9. Jeitosamente rejeitais. Os fariseus, criando um cerco em volta da lei, modificaram profundamente a intenção de Deus. Preceito de Deus. Jesus contrasta a lei escrita com a tradição interpretativa dos homens. Verso 11. Corban, uma palavra hebraica e aramaica que Marcos traduz para os leitores gentios e que significa alguma coisa dedicada a um propósito religioso. Por um simples voto para reservar suas posses como dádiva para Deus, uma pessoa poderia fugir à responsabilidade de sustentar seus pais. Pronunciando essa palavra de dedicação, a oferta foi santificada.
Os filhos assim escapavam à responsabilidade moral de auxiliar os pais, dedicando com juramento o sustento devido aos seus progenitores ao templo, mas sem haver uma real necessidade de entregarem essas ofertas. Verso 13. Invalidando a palavra. Jesus não respondeu diretamente à pergunta dos judeus que aparece no verso 5. Indiretamente, ele lhes dá uma resposta válida para todas as gerações vindouras. Os homens, tendo o pecado corrompido suas mentes, cometem erros muito facilmente ao interpretarem a palavra de Deus. Devemos sempre ser como os bereanos. Atos 17, 11. Versos 14 a 16. Jesus aqui passa a ensinar à multidão o verdadeiro sentido da lei sobre a impureza. Verso 17. O interrogaram acerca da parábola. No sentido da palavra correlata em hebraico, mashal significa figura. Verso 19. Assim considerou puros. Ao subverter a tradição de lavar as mãos, Jesus, com efeito, eliminou as restrições ligadas às leis dietéticas. Esse comentário de Marcos teve a vantagem de uma visão retrospectiva, uma vez que ele olha para trás na direção do acontecimento e, sem dúvida, foi influenciado pela própria experiência de Pedro em Jope, Atos 10, verso 15, na qual ele aprendeu sobre a desobrigação de os cristãos guardarem as leis sobre comidas puras e impuras, Levítico 11 e Deuteronômio 14. Verso 20. O que sai do homem. A fonte do pecado humano é o coração e não o estômago. O coração representa o centro da personalidade, incluindo em si o intelecto, a volição, a consciência e fonte das emoções. Jesus está fazendo uma generalização a respeito do modo constante e natural pelo qual se expressa a natureza humana decaída e sua lista de vícios, versos 21 a 22. Visa trazer ao homem autoconhecimento da sua própria imundície interior. Romanos 1, versos 24 a 32 e 2, versos 17 a 24. Contamina. Jesus vai à essência do problema, a imundície do coração, da qual a impureza cerimonial é realmente um símbolo. Versos 21 e 22. Deus não distingue entre pecados cometidos na mente e os consumados por ação. Maus desígnios são os pensamentos maus, de onde procedem todos os males e pecados. Prostituição são os pecados sexuais em geral. Furtos é tomar para si o que não lhe pertence. Furtos, homicídios e adultérios aparecem no singular em Oséias 4, verso 2. Avareza, atos de desejo de posse ilícita e exagerada, inclusive no que diz respeito ao setor sexual. Efésios 4, 19, 5, verso 3 e Colossenses 3, 5. Malícia, termo geral para se referir a atos de maldade. Dolo, uso de engano ou sutileza em palavras ou atos com a finalidade de fazer o mal. Lascívia, dissolução, assim vem sendo traduzida em Romanos 13, verso 13. Inveja, literalmente olho mau, uma expressão hebraica que se refere à inveja e ao ciúme, que tem cobiça, que é falto de generosidade. Lucas 11, 34, Mateus 6, 22 e 23, Jó 5, verso 2, Salmo 73, versos 21 e 22, Provérbios 14, 30 e 23, verso 6. Blasfêmia,
uma afronta contra a majestade de Deus. Loucura caracteriza o homem que não tem consciência do que seja responsabilidade ética ou religiosa. Versos 24 a 30. Cristo nunca despediu ninguém que caísse a seus pés, coisa que uma coitada alma hesitante pode fazer. Como ela era uma boa mulher, era uma boa mãe. Isto a fez ir até Cristo. O fato de dizer que os filhos se saciem primeiro mostra que havia misericórdia para os gentios e não estava longe. Ela falou não como se não valorizasse a misericórdia, senão magnificando a abundância das curas milagrosas feitas aos judeus, as quais faziam com que, em contraste, a bênção para ela não fosse senão uma migalha. Assim, pois, enquanto os orgulhosos fariseus são abandonados pelo bendito Salvador, ele manifesta sua compaixão pelos coitados pecadores humildes que olham para ele pelo pão dos filhos. Ele ainda continua buscando e salvando o que estava perdido. Verso 24. As terras de Tiro. Jesus procura um retiro no norte, na Fenícia, para melhor poder instruir os seus. Verso 26. Grega. Em cultura e língua, não em nacionalidade. É o mesmo que identificar a mulher como gentia. Verso 27. Filhos. Israelitas que pela primeira aliança pertenciam a Deus. Êxodo 4:22, Deuteronômio 14:1. Jesus usou esse termo para dizer que sua missão era em primeiro lugar junto aos judeus, para que eles pudessem, por sua vez, cumprir a sua obrigação de serem uma bênção a todas as nações através da proclamação mundial do Evangelho. Jesus, portanto, segue a missão do servo, Isaías 49:6, trazendo inicialmente salvação aos judeus, Romanos 15, verso 8. Verso 29, palavra. Jesus reconheceu nessa palavra da mulher, verso 28, a existência de uma fé genuína, Mateus 15, 28. Enquanto ele falava, o demônio saiu de sua fúria. Milagres que favoreceram gentios foram operados à distância. Verso 31. Se retirou das terras de Tiro. Neste ponto, Marcos é o mais explícito dos escritores do Evangelho. Ele conta que Jesus viajou mais de 30 quilômetros rumo norte, saindo de Tiro e passando por Sidom, encravada no território gentio. Dali, ele foi para o leste, cruzou o Jordão e viajou para o sul pela costa oriental do Mar da Galileia, na região de Decápolis. Verso 33. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Que o Senhor não tinha necessidade de tocar uma pessoa para curá-la, já foi demonstrado anteriormente, capítulo 2, versos 3 a 12, 3 versos 5, 7 versos 29 e 30. Uma vez que o homem não escutava, Jesus usou seu próprio modo particular de linguagem de sinais para dizer-lhe que estava prestes a fazer. Assim, Jesus tocou nos seus ouvidos, mostrando que ia curar sua surdez e ajudou-o a crer. Tocou a língua com a saliva. De modo semelhante, procedeu para lhe recuperar a fala. Verso 34, suspirou. Sugere que houve profunda luta em oração para prevalecer contra o diabo. Verso 36. Ordenou que a ninguém o dissessem. Embora Jesus tenha ministrado aos gentios à medida que surgiram as necessidades, não era sua intenção, naquele momento, ter um ministério de alcance público entre eles. Verso 37, sobremaneira. A admiração do povo excedia todas as medidas. Marcos usa uma palavra muito vigorosa aqui, hiperperissos. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. O Filho, como Pai, faz tudo bem. Gênesis 1:31 e João 5:17.